Sejam bem-vindos a mais um CNP em House. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer provocação. Afinal de contas, esse é o podcast para quem acredita em resultado, com cultura, com gestão de pessoas e um toque de crítica, um toque de provocação, porque senão essa que vos fala nem estaria aqui. Prazer, Marcela Zaiden, eu sou fundadora da CNP People Solutions e tenho a honra de liderar aqui esse podcast, de ser a pessoa que está com a voz por trás do podcast, mas a voz principal não é a minha. A voz principal é sempre dos nossos convidados, porque são eles que vêm para cá para compartilhar história, para compartilhar conteúdo. E hoje eu estou com uma pessoa que, sem dúvida alguma, tem muita história, tem muito conteúdo e conhece o mercado inteiro. Quando a gente fala de RH, não tem como a gente não falar desta pessoa. É quase que a mesma coisa. Eu estou recebendo hoje o senhor Léo Kaufmann. Seja muito bem-vindo. Ele que é diretor de conteúdo e curador do RH Summit, criador do conceito de resultados humanos e uma das principais referências do LinkedIn quando o assunto é mundo real do trabalho. Ó, ficou bom isso Ficou, aqui, hein? hein? Depois eu vou copiar pra Ficou usar, chique, hein? gostei disso aqui. Ah, diferente. É diferente. Primeira vez que eu sou apresentado assim, mas obrigado pelo convite. A gente tentou algumas vezes, né, Marcela? É a agenda dos dois, tá? Dos dois, não é só culpa dela, tá? Vamos lá. Os dois são complexos, mas saiu. E eu tenho certeza que sairá muita coisa boa daqui, porque os dois são provocativos. Os dois gostam de cutucar a ferida e ir fundo, que senão não tem graça. Não, e se o povo veio aqui pra escutar o confortável, Volta. volta. Pode Vai desligar. procurar um podcast de RH por amor ou quem cuida de quem cuida, que daí é o seu lugar. Aqui a gente vai falar de negócio e daquilo que vai te incomodar. Maravilhoso. Olha, para quem está assistindo, a gente tem mudado a dinâmica do CNP in House, porque a gente acredita que, de fato, quanto mais a gente for degustando conteúdo, quanto mais a gente for, aos poucos, entendendo, provocando, voltando, estudando, se desenvolvendo para ir para o próximo passo, a gente consegue entregar mais. Vamos dividir em 4 blocos e você vai, aos pouquinhos, recebendo cada conteúdo para você entender tudo que a gente está falando aqui. E o primeiro bloco, obviamente, é para as pessoas conhecerem o Léo. Mas não o Léo padrão. O Léo por trás das provocações. A gente sabe que você é o cara que está sempre acompanhando conteúdo, está sempre provocando, questionando. E, principalmente, você desafia muita crença do mundo corporativo. Então, o que eu queria entender? Como que, antes de mais nada, por que você conseguiu olhar para este mercado e começar a posicionar com crítica, sendo que o mercado inteiro, a gente sabe disso, é extremamente da zona de conforto? Acho que o primeiro ponto foi um incômodo meu, de olhar para algumas coisas, de olhar dos dois lados, né? Que ou tem no mercado uma galera que defende o RH arduamente, uma galera que defende o negócio arduamente, e eu vi no meio do caminho que não havia comunicação entre os dois. Primeiro de um lado que não entendia de negócio e o outro que não entendia de gente, mas ficava aquela conversa de comadre. Ai, fofinho, o RH ninguém me valoriza e o CEO, meu RH não é estratégico, mas não sentavam e não se conversavam. E eu via muita pesquisa, ai, não sei o que, no Vale do Silício, e não sei o que, tá, e o futuro do trabalho, eu falei, tá, mas o presente não tá funcionando, gente, peraí. Como é que vocês estão falando de futuro se a gente nem olhou o presente? Calma. Tipo, sendo bem transparente, tá uma bosta o presente. Se a gente não melhorar, como que vai ser o futuro? Aí comecei a entrar um pouquinho mais e aos poucos também fui me soltando, entendendo esse lugar, porque não surgiu. Eu sempre fui a criatura irônica, debochada, sarcástica. É o meu mesmo. Jura? Nem parece. Imagina. Nossa! Nem parece que eu comecei minha carreira no exército, né? Olha só. Sério? Sério, 3 anos de exército. Me respeita. Mentira! Aham. Isso é uma informação Isso. maravilhosa. Eu comecei minha carreira no exército, lá onde eu recebi um dos melhores feedbacks da minha vida. Qual foi? Você é um ótimo profissional, mas você é um péssimo militar. E com esse feedback você... Eu entendi que aquele não era meu lugar. Eu sou uma pessoa criativa, eu olho o mundo de uma forma diferente. Depois eu trabalhei com treinamento e desenvolvimento num call center. Olha só. Nossa. Aquele lugar que ensina demais sobre gestão de pessoas. Sobre gestão de pessoas, sobre paciência, resiliência, tudo. Se tem uma coisa que ensina, é call center. E desde lá, assim, Marcela, acho que na minha carreira como um todo, eu sempre encontrei um jeito diferente de fazer as coisas.
No call center, todo mundo levava todo mundo para treinamento, e aquele treinamento chato. Os meus treinamentos eram o quê? Baseado num The Voice. Eu desenhava corpo desenhado no chão, para desenhar perfil de cliente. Eram sempre treinamentos diferentes. E era muito legal, porque o pessoal falava assim, quando é com você o treinamento, eu gosto, é produtivo. E era sempre ligado com o negócio. Eu sempre olhava para o todo. Tanto que na época a minha chefe falava: não, mas isso daqui não é o escopo da área de treinamento, você não tem que fazer isso. Aí eu, como eu tinha sido supervisor de vendas e entendia a operação como um todo, falava: tá, eu tenho tempo, tenho conhecimento e eu posso fazer isso. Por que que eu não posso fazer? E aí, de tudo isso, eu me dava muito bem com a operação. O gerente da operação valorizava o meu trabalho, e se eu falasse assim, se eu vou tirar para a sala, ele pode levar porque eu sei que vai ser produtivo. E na época, essa minha chefe, eu tinha 9 outros pares que atendiam outras operações. A meta deles era 120 pessoas treinadas por mês. Você treinava muito O mais. primeiro mês eu treinei 700. E aí eu ouvi que eu devia treinar menos, porque os outros não conseguiam fazer o mesmo. Mas voltando, assim, é sempre esse olhar diferente, esse olhar provocativo. E eu odeio guru de internet. Tem que viver na pele. Que é uma versão, digamos assim, digital do coach de alguns anos atrás. Me Não tem perdoem os muito coaches que estão me ouvindo. O que é uma tristeza, porque, por exemplo, o coaching, no sentido O real. real da palavra, se você for olhar, por exemplo, o coaching nos Estados Unidos, que inclusive se assemelha muito com o coaching do esporte, Uhum. que é um cara extremamente profissional, que usa técnica, que acompanha o atleta, principalmente os atletas. Cara, o que a gente fez enquanto mundo com a palavra coaching, socorro isso. Deus. E aí eu via o coaching, o guru. Agora, como é que é? O Mentores The New Coach agora, né? Que todo mundo é mentor agora, né? Mentores, agora todo mundo acordou mentor, segundo vozes da própria cabeça. Que é o ponto que eu vejo, às vezes, um mentor de carreira que nem carreira teve. Esses dias eu tava lendo uma pessoa que é mentor de executivo e a pessoa foi, no máximo, assistente. Falei, o que ela tá mentorando, né? Queria... Não sei. Eu vi... Outro dia, o Lázaro do Carmo respondeu uma caixinha que eu dei muita risada. Assim, contratei a mentoria de um profissional para me ajudar a aumentar a receita e descobri que ele estava quebrado. Eu falei, mano do céu. A internet possibilita tudo. E aí veio muito forte o incômodo disso. De olhar, assim, fórmulas prontas. Um RH que também não é crítico o suficiente para avaliar a fórmula. Se você entrar num grupo de RH no WhatsApp, Marcelo, você fica doida. Eu sei. É planilha de... Você tem uma planilha de indicador, você tem uma planilha de não sei o que, uma planilha... E agora é o quê? Você tem uma IA que faz isso, uma IA que faz aquilo. Tudo foi evoluindo, mas o senso crítico se perdeu. E eu vejo uma área que, assim, é extremamente fundamental para as empresas, que não é valorizada. Muita empresa é aquela coisa, eu sou obrigado a ter. E é uma área que, assim... Esse foi a beira do cancelamento, né? Que foi o dia que eu falei que boa parte dos nossos profissionais de RH vieram de psicologia. Sim. Psicologia não tem cadeira de negócio. Nunca. Então, entendem muito de gente, mas não entendem de negócio, ou demoraram muito mais para entender de negócio. E veio esse incômodo. E sempre querendo trazer muito mais para o palco, para frente das câmeras, pessoas que vivem a realidade, a dor, como eu brincador e a delícia de ser profissional de RH. Você sabe que eu tenho essa tatuagem. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É o que tá no meu ombro. Aí às vezes fala assim, não, mas um atleta... Falei, atleta vai falar de resiliência. Desculpa, o RH brasileiro já é resiliente. Quando você traz essa visão, é muito engraçado. Eu sou psicóloga também. E todo tempo, Léo, sempre me perguntam, tá, mas em que momento você conseguiu virar a chave para ser uma pessoa de RH que falava de negócios? E aquilo, eu olho para trás e eu digo, eu sempre me incomodei de sentar na mesa com todos os outros diretores. E aí eu tive a honra de, muito cedo, sentar na mesa de reunião de diretoria, porque eu ficava no Rio e o time ficava em São Paulo. Então, eu sempre fui exposta a mais cargos maiores. E eu sentava na mesa de diretoria e era tanto termo de negócio, e eu olhava e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nada disso. E aquilo me incomodou tanto que eu fui fazer gestão de negócios na Dom Cabral. É isso. E ali foi a minha grande virada de chave. A partir do momento... E acho que antes disso, quando eu comecei a carreira, eu tive uma
líder maravilhosa, que eu amo muito, Denise Vaz, um beijo pra você, uma amiga hoje do coração, que ela sempre me provocou, por exemplo, a gente, enquanto BP, a gente não tinha cadeira na área de RH. A nossa cadeira, a nossa mesa, onde a gente ficava, era dentro das áreas. Que é o que hoje o RH não sai da sala. Como é que você quer entender o que está acontecendo? Você quer dar feedback para a liderança? Quem é fábrica, por exemplo, quer saber sobre segurança do trabalho, ainda mais agora com o NR1, quer entender, mas não coloca uma botina e vai rodar para entender a realidade do operador, a realidade de quem está lá, para entender o que aquele líder passa antes de mais nada. Então, quando a gente olha para esse cenário de um RH que quer ficar numa sala com ar-condicionado, calado, quieto, fechado. Apertou F5. Agora, que é com um monte de agente de A é importante? É, mas é meio. O fim são as pessoas. Dois exemplos que trazem um pouco disso. Um NPS interno de 97. É verdade ou é mentira, Marcela? Pra mim, não fala nada. Mentira pra mim. Porque assim, ou as pessoas estão respondendo não fala só pra nada. alguém parar de cobrar, ou tá rolando o líder pressionando. Se você votar outra coisa, você vai ter problema. Mas se eu não conheço a operação, eu vou acreditar e vou soltar foguete com 97. E o outro ponto é o que eu vivi no call center. Lá a gente tinha o RH, a parte de treinamento e desenvolvimento era chamada de área de desenvolvimento, e eu brincava que era área de sem envolvimento. Porque eles não entendiam porcaria nenhuma do que estava acontecendo na operação. Na época, tava naquela febre de o jeito Disney de atender os clientes. Aí compra o livrinho, manda pra todo mundo. Isso, 6 horas de treinamento. Padrão. Num call center. Colocaram toda a liderança para assistir esse treinamento, que na época deve ter custado um valor expressivo, considerável. Quando eu voltei pra operação, meu gerente falou assim, bora trabalhar que aqui não é a Disney. Ai, gente. Aí, assim, o nível de descolamento é gigantesco. E naquela época eles criaram um tal do programa de retenção, que era algo para fazer com que as pessoas ficassem mais tempo na empresa. Aí tinha uma série de etapas que o RH cobrava da gente. Na época eu era supervisor de vendas. Eu tinha 57 pessoas abaixo de mim, Marcelo. Quem é o ser humano que com 57 pessoas consegue fazer uma gestão de pessoas? Mas eu tinha que dar feedback toda semana, porque senão eu era... Gente... assim, dá vontade de dizer assim, o feedback, pelo menos ali, um feedback estruturado, vamos ser, 30 minutos. Eu preciso sobreviver, né? Eu preciso ir no banheiro. Se eu pegar 57 pessoas, cara, não cabe. É matemática. E as pessoas, call center, gente, só pra quem não lembra, trabalha 6 horas por dia. Alguns 4, inclusive. Isso. Tem sempre 2 turnos. A galera que é de 4 horas, querendo ou não, o que você vai fazer em 4 horas? Eu trabalhava 8, as pessoas estavam comigo 6 horas. Agora faça o cálculo aí, vou deixar a galera calcular. 57 pessoas, 30 minutos cada uma? Esse é um bom ponto. Tendo essa perspectiva, qual foi a tua maior ilusão corporativa que você acreditou? Eu acho que foi na época do call center, quando... introjetaram na gente algumas crenças de liderança. Tinha todo um programa de desenvolvimento de liderança. E até hoje eu critico muito o PDL, porque virou algo muito... commodity. Por muito tempo, foi difícil, por exemplo, a rede social. Eles vigiavam nossa rede social, Marcelo. Eu imagino. Tipo assim, a gente era chamado a atenção por causa da rede social, que é pessoal, que líder tem que ser exemplo. Líder tem que ser exemplo. E aí é o ponto onde tem uma ruptura, onde eu entendo que exemplo não é perfeição. Não. Exemplo é humano. E é vulnerabilidade. Isso, eu falar muitas vezes pra minha equipe, eu não sei, peraí, eu vou ver. Eu lembro que eu era muito criticado pelo meu jeito. Mas a minha equipe era que tinha o menor absenteísmo e estava sempre em primeiro ou segundo de vendas. Eu fiz 5 processos para me tornar supervisor, na época que eu trabalhava no call center. Não conseguiu passar. E eu fiz 3 para me tornar coordenador. No terceiro, quando o feedback foi sobre o que eu era e não sobre o resultado que entregava, aí eu falei, não quero mais. E aí qual foi o teu próximo passo? Aí a minha equipe era meio que a equipe de teste, digamos assim. Tudo que era produto que o banco ia testar, caía na minha equipe. Aí eu lembro que veio um negócio e eu falei, tá, e o material que a área de treinamento tinha produzido aquela vez, eu falei, não é isso que eles precisam. Eu passei um fim de semana inteiro, eu produzi um site 10 anos atrás, com todo o material de treinamento. E na segunda-feira eu cheguei e falei, é isso daqui.
Aí a gerente de treinamento falou, por que você nunca pensou em vir pra cá? Aí eu, tipo, tá. Na carreira eu deveria ascender para uma coordenação de vendas, uma gerência de vendas. Aí fiquei matutando, falei, será? Aí quando eu decidi migrar de área, foi aquele caos. Não, que Como você vai matar a assim? sua carreira, que É. você vai acabar com a sua carreira. Agora eu tenho carreira? Falei, ué. Até pouco tempo, né? Aí fui pra área, fiz toda essa parte de treinamento diferente, treinei muito mais gente do que era para treinar, ganhei prêmio nacional do banco, que eu criei toda uma metodologia de treinamento. Aí abri um processo de coordenação na sequência. E os gerentes que me reprovaram falaram assim, é só você se inscrever que você passa. Cara, é muito louco, Então, né? dessas jogadas corporativas, Marcela, que vem A provocação. isso. E ano passado eu vivi, agora eu vou abrir, acho que é algo que eu não falei em nenhum podcast, em nenhum conteúdo. Ano passado eu estava falando sobre esse case do sem envolvimento, e a gerente, que era a gerente de sem envolvimento na época, Tava no... estava sentada na plateia do RH Summit. Ah. E eu falei, olhando para ela, falei, a terra plana capota, né? Eu imagino o quanto de frio na barriga que essa mulher não deve ter ficado pensando. Depois ela veio falar comigo. Aí você, minha esposa, eu falei, eu disse seu nome? Não entendi. Não entendi. Eu recitei seu nome? Não. Eu Nem citei lembrava na que era situação. você. Nossa! Então, aí, mas assim, o call center foi um grande laboratório de muita coisa que eu vejo hoje de um descolamento de um RH que não entendia da realidade do negócio. Era uma empresa, digamos, familiar, onde as necessidades da empresa ficavam abaixo das amizades. Aí acabou, né? Não tem critério. Perder. Se o critério é relacional, esquece, não tem critério. Tanto que a última cadeira que eu ocupei nessa empresa foi uma cadeira na área de processos e qualidade, que foi quando eu saí de treinamento, que eu não estava mais suportando a minha chefe. E aí eu falei, vou para lá. E aí, a terra plana capotando, eu acabo tendo que mapear a área de treinamento na revisão de custos, processos e tudo mais. A terra plana sempre capota, é sempre que eu vou dizer. E aí eu ouvi uma frase da minha ex-gerente, que ela falou, tem certeza que você quer continuar com isso? Eu sou amiga pessoal do dono. Que absurdo. E eu estava fazendo o meu trabalho. Lá é um laboratório que até hoje, eu tô falando de 10 anos atrás, mas eu tenho certeza Que nada mudou. que isso acontece dentro de muita empresa. E que, se duvidar, nada mudou lá. Lá, a Por quê? empresa, na verdade, lá mudou porque faliu, né? Aí Enfim. Isso fala muito, inclusive, Isso. sobre o todo. Então, acho que essa provocação, Marcela, de questionar as pessoas, é fazer elas pensarem que pode ser diferente. Eu não gosto do guru, da fórmula pronta, do conteúdo, porque, assim, não faz você pensar. Tanto que, por muito tempo, eu recusei o termo influenciador, eu recuso o termo especialista em RH, eu não sou um especialista em RH. Eu sou um provocador. Eu quero te incomodar. Que aí você vai pensar e daí surgem as mudanças que eu quero que você faça. É bom porque o tempo inteiro eu falei que esse episódio seria de provocação. Ó, vamos lá pro próximo bloco. Então, você que tá assistindo, se você chegou até aqui, espera que na próxima quinta tem o bloco 2. Se você já tá chegando agora, corre, volta, assiste o bloco 1, que você vai pegar muita informação sobre o Léo, mas a gente vai entrar agora numa parte super interessante. Quando você estava contando sobre o treinamento do jeito Disney, você trouxe uma coisa maravilhosa. Voltei do treinamento do jeito Disney, o meu supervisor falou, vem trabalhar que aqui não é a Disney. Isso é a realidade da maioria das empresas. O meu discurso é lindo, a minha prática, esquece. A prática é outra. É tipo, ai, lindo, maravilhoso, pena que te conheço. Que linda a sua página de carreira. Pena que eu já trabalhei aí. Queria entender do teu ponto de vista, do que você vê hoje. O que mais te incomoda quando a gente está falando de discurso versus prática? Acho que eu digo que nos últimos anos o RH aprendeu muito com marketing. Bebeu muito do marketing, em alguns casos tomou um porre, né? Que aprendeu a vender o que não existe. Existe uma preocupação em parecer algo. Em parecer isso, parecer uma boa empresa para se trabalhar. Só que, no final da história, isso não se sustenta. Eu prometo que é um lugar de crescimento. A pessoa está lá estagnada há muito tempo. Ela entra, ela já percebe.
Aí é uma empresa diversa. Olha a foto da firma final do ano pra você ver. É só você voltar um pouquinho lá no feed que você já vai entender que... Ai, não, valorizamos o crescimento. Com qual iniciativa? Qual o indicador? É. Ai, não sei o que, o RH aqui é o RH... Como é que é? Data-driven. Não tem nem um Excel direito para trabalhar, meu filho. Quanto mais dados. Então, existe uma vertente que quer muito parecer alguma coisa. Sendo que isso é facilmente derrubado e que não se sustenta porque a pessoa vai entrar e não vai permanecer. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Segura que essa é pergunta de $1 milhão. Eu vou perguntar de uma maneira que ele vai entender, mas é de fato aquela pergunta que eu me faço todos os dias. Existe um tal de selo por aí que fala sobre práticas de melhores empresas para se trabalhar. Qual a tua visão sobre isso? Eu já postei sobre isso. E para mim, ali são as melhores empresas. Ninguém tá dizendo que elas são perfeitas. Tá. Então, é um primeiro ponto. Inclusive, na época do call center, um call center tentou ser certificado nisso. Que, tipo, quem já trabalhou em call center sabe que é um tanto quanto insalubre. Insalubre é a palavra correta. Um tanto quanto você está sendo... Então, existe o critério, existe a forma que ele é aplicado. O problema não está no selo. Eu não enxergo o selo. Mas na forma com que muitas vezes o questionário pode ser aplicado. Aquela coisa, bota todo mundo na sala para responder. Esses dias eu recebi uma DM que, inclusive, o selo estava como um dos indicadores para o PLR. Que se ganhasse... Nossa, que interessante, né? Tipo, Vovô. Isso, tem indicador, viu? Ó, tem indicador. Tem. Se tiver no PLR e bater a meta, perfeito. Você imagina o que esse líder deve fazer para fazer com que as pessoas, de fato, respondam. Isso, e aí o pertencimento da pessoa, ela tá respondendo. O RH mesmo. Quando você tá escrevendo uma vaga, será que é aquilo que você tá vivendo ou você tá escrevendo um conto de fadas ali durante a descrição da vaga? Esse é um ponto que eu bato todos os dias. É muito mais bonito você falar. Esses dias eu conversei com uma pessoa que ela me trouxe que no processo de recrutamento daquela empresa tem o benefício e o malefício. Que ela deixa bem claro... Entrevista de malefício. Isso. Eu aprendi isso com uma pessoa que você conhece muito e você gosta muito. Senhora Mônica Hauck. Exatamente. Há 5 anos atrás, a Mônica já fazia entrevista de malefício. E foi uma das primeiras palestras que eu assisti dela. E ela falou exatamente sobre isso. A partir dali, eu incluí essa entrevista em todos os meus processos. Porque é justo com os dois lados. Porque... Esses dias eu até estava pensando e escrevi sobre. O processo de recrutamento e seleção, hoje em dia, são 2 mentirosos, né? Eu ouvi isso essa semana de uma pessoa. Porque, assim, o candidato tá usando IA para formatar o currículo. Do outro lado, a empresa tá usando IA para filtrar o currículo. E no final da história, um tá vendendo uma coisa pro outro... Que não é verdadeiro. Porque o candidato, se ele falar que ele tem inglês básico, ele provavelmente vai ser descartado. Então, ele fala que é avançado. Ou que ele super domina Power BI. E torce para não ser validado. Porque ele sabe que lá do outro lado não vai usar. Exatamente. É uma startup pedindo inglês avançado. Fala, oi? Você vende para alguém do exterior? Não. What? Para que isso? Coisas que são pedidas. Então, acaba se tornando um processo de 2 mentirosos. E muitas vezes, quando eu olho uma página de carreira, eu falo... não é bem isso. Somos uma empresa que as pessoas estão no centro. Aí você olha e ninguém para naquela empresa. Aqui tem um ponto bacana para a gente puxar sobre líderes. Como que você vê hoje a maioria da liderança se posicionando de alguma forma? Quando que você olha e diz assim, esse líder é coerente ou esse líder não é coerente? Tem algumas características que você identifica? No dia a dia, você conversa com muita liderança. Como que você avalia sobre coerência? Eu acho que vou fazer um parênteses aqui, Marcela, que o líder, acho que hoje é o pior lugar para você ocupar numa organização. Concordo. Eu estava falei hoje eu estava eu fiz uma call com o time do Socarrão. E aí eles estavam, me questionando. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se der bom, a culpa é de vocês. Se der ruim, a culpa é de vocês. Se der mais ou menos, a culpa é de vocês.
A culpa sempre vai ser de vocês. Sim. A culpa, não culpa, mas Uhum. responsabilidade. Falei, eu sei que isso incomoda, mas você escolheu ser líder. Uhum. Parabéns. O ônus de ser líder é a responsabilidade é sempre sua. E aí eu vou te cutucar num ponto. Agora eu de volta aqui. Bora? A gente tem uma geração de líder que a liderança era o único lugar para ganhar mais. Sim. Era o analista que o único jeito dele ganhar mais era virar líder. Ou te digo que não era uma geração, não. A gente ainda é assim. E nesta pegada, nós temos CEOs que não entendem porcaria nenhuma de gestão de pessoas. Teve a pesquisa que saiu recente, Aham. você comentou sobre ela, sobre os RHs, que eu até mandei o seu post pro meu Uhum. time de social, que os RHs que os CEOs não indicam, que Uhum. mais de 70% dos Isso. CEOs não recomendam RH. Compartilha um pouco da tua visão sobre isso, sobre como que você, CEO, não valida o seu RH, não indicaria o seu RH, e o que te faz estar com esse RH? E eu queria sentar com esse CEO e falar, o que é RH para você? Com base no que você está avaliando? O que você espera do seu RH? Você alinhou isso? E é muitas vezes o que eu pergunto para o RH. Você já perguntou isso para o seu CEO? O que ele espera de você? O que é RH para ele? Nós já passamos por várias empresas. Cada RH fazia uma coisa diferente. Você perguntar isso para o teu CEO, você tem duas oportunidades. De entender que ele não sabe porcaria nenhuma do que o RH faz. E a chance de explicar o que você faz. Perfeito. De falar tudo que você pode fazer por aquela empresa. E se ele sabe alguma coisa de RH e te disser assim, eu quero que você recrute, rode a folha e desenvolva meus líderes. 3 entregas que você tem que fazer, o resto é bônus. Uhum. O que eu vejo muitas vezes é o RH fazendo o que ele quer ou o que alguém disse que ele tem que fazer. Tem muito tem que rodando no RH. Esses dias eu vi até uma empresa de tecnologia. O seu RH não usa IA ainda como se isso fosse... Um crime. O RH é burro de não usar. Não, ele não tem nenhum Excel às vezes. Uma máquina para trabalhar. Vamos lá, qual que é a realidade do profissional de RH no Brasil Isso hoje? não é só... Eu vou amplificar esse debate. Não é só para o RH, não. Uhum. É para as empresas. Tem um monte de empresa querendo implantar a cultura AI first. Não tem nenhuma transformação digital. As pessoas não têm nem Processo. dados. Assim, tá lá atrás. É interessante, é interessante. Sabe o que vai acontecer? Você vai gastar uma fortuna de token para as pessoas usarem a inteligência artificial como Google. E agora o que está acontecendo? Já está chegando no ponto que a bolha está estourando. A Microsoft mesmo tinha liberado o cloud para todo mundo usar e cancelou as licenças. Porque estava sendo mais caro usar o cloud do que a folha de pagamento. Nossa! Essa é boa, hein? As pessoas não foram educadas para usar. Tá lá, As pessoas não foram educadas para usar a inteligência artificial. a gente passou por uma pandemia e naquela época, vamos lá, 5 anos atrás, transformação digital era o termo... Era buzzword. Era o IA de hoje. Era o que estava no aeroporto lá. Transformação digital é não sei o que lá. Aí tá, transformação digital são o quê? Pessoas, processos e tecnologia. Criamos tecnologia. Criamos processo? Não. Capengo, tá tudo... Pessoas foram capacitadas para isso? Não. Tá aí o resultado. Você quer ver, né? Assim, muito engraçado a gente tratar nesse ponto. Hoje, a CNP, nosso principal entregável é o que a gente chama de RH Always On, né? Uhum. De ser o teu RH parceiro ali para os próprios RHs. A gente faz, ou a gente assume, ou a gente faz com. E a gente sempre que o RH entra na call para poder decidir, ele não segue com o projeto com a gente. O RH é o primeiro a dizer que não quer a consultoria. Olha a mentalidade. A nossa consultoria vem para ajudar em processo. Para te ajudar a olhar as melhores práticas do mercado. Para te ajudar a olhar o que você está fazendo que a gente pode te ajudar a melhorar. A gente vem para criar indicadores junto com você. Melhorar a sua vida. Aí você olha e diz assim, não. Outro dia a gente recebeu esse feedback. É tudo que meu RH faz. Aí a gente olhou e fez assim... Então por que você me chamou? E por que você acha que ele não tá fazendo? Não é mesmo? Porque, olha que loucura. O CEO pediu pro RH avaliar a consultoria, o RH ouviu a proposta, voltou e disse, é tudo que eu deveria fazer. Sendo que esse CEO nos procurou porque não tinha nada daqueles processos. E aí ele ouve o RH, porque o RH provavelmente fez chantagem, ele ouve o RH e diz assim, não, esquece, deixa pra lá.
Gente, olha Não, que e aí é caos. engraçado que nesse caso o CEO ouve. É. Quando Por eu tô quê? Porque é levando. pra economizar, né? Ah, viu? Então tá bom. Se Não você não preciso quer, disso. não preciso. Ou vem alguém com uma solução milagrosa, brota um guru, um coach ou alguém milagroso da internet. Que quem que esse empresário está sendo impactado hoje, Marcela? E é um desafio que eu tenho e que eu tô com pensamentos intrusivos sobre, né? Pensamentos intrusivos são as vozes da minha cabeça, gente, tá? Que eu fico maquinando. Hoje, na plateia do RH Summit, eu tenho gente que concorda comigo. Eu quero gente que discorda de mim. Eu quero sentar com o CEO, com o CFO e vamos lá, filho, o que que é aí? Você criou, né, o É, C-Level, a é, arena do C-Level. Eu isso. achei incrível, porque Eu é quero o espaço. essa pessoa que sente e fala... O CEO que fala, não preciso de RH. Tá, o que que você vai fazer? Ou quero um RH estratégico. Você tá pronto para um RH estratégico, querido? Para alguém questionando você? E no ponto que o RH que eu falo de ego, Marcela, eu vou falar ego barra burrice, tá? Que às vezes é o quê? O meu CEO, ele não entende patavinas de gestão de pessoas. Fico lá, eu, RH, tentando moldar, tentando ensinar, tentando provar. Seja esperto. Chame um C-Level que manja disso e já sentou em cadeiras muito maiores. Aqui é o ponto, tá? Mentores, você chama alguém que já viveu ou tem bagagem suficiente e chama essa pessoa para mentorar o seu CEO. Perfeito. Se o seu CEO passar a ser um aliado da gestão de pessoas, entender o poder disso, desce. Começa a descer pela diretoria e vai chegar em você. Só que você fica lá guerreando, tentando mudar o mundo sozinho, não querendo uma consultoria. Ou acha que não, vou resolver porque não precisa. Uhum, Gente, ó, e tem um caso, e é exatamente isso, você foi perfeito. Tem um case nosso que a gente trabalha com ele, a gente já tá indo quase pro 2º ano. uhum, No primeiro ano, a gente, diretamente eu lidava com ele, como um CEO. uhum. Há mais ou menos 3 meses atrás, ele me mandou uma mensagem pedindo para eu entrevistar uma pessoa, para sentar na cadeira de diretora de RH dele. Eu entrevistei e a menina é incrível, absurda, muito boa. Falei, olha, ela é muito boa, mas ela vem para construir algo que é muito longe do que você tem hoje. Você quer? Você está preparado? Ele falou, é o que eu quero. Eu falei, maravilha. Ela chegou. A gente tá fazendo um puta trabalho em conjunto, Uhum. porque ela tá me usando de braço para um monte de coisa que ela não tem, porque ela acabou de chegar e tá construindo ali. E para completar, todas as vezes que ela conversa com ele, ele fala: "Nossa, a Má já tinha me provocado sobre isso, então tem razão. Uhum. Aquilo que eu vinha construindo com ele Tá ressoando tá agora? ressoando. E o trabalho dela tá infinitamente mais fácil." É exatamente o que você Uhum. falou. Então, às vezes, aí eu não vou chamar, o que eu já ouvi, e eu já falei também, sou bem transparente. Ai, que tudo que vem de fora fala a mesma coisa que eu tô falando e aí funciona. Seja estrategista nesse momento. O pessoal tá adotando o estratégico como sobrenome, que até um cliente esses dias me provocou, Marcelo. Você já viu médico estratégico? Financeiro estratégico? Mas o RH caçou o sobrenome pra ele e tá lá, RH estratégico Muito em tudo que é lugar. O estratégico é ser estrategista, é formar alianças. É sentar lá com o CFO, muitas vezes tem uma linha dentro do DRE. A maioria dos RHs nunca olhou para um DRE. Nem sabe para onde vai, para onde Isso. vem. Normalmente, a primeira ou a segunda, que é mais caro dentro de uma empresa, é o custo de gente. E o RH nunca olhou. Senta lá com o CFO, entende quanto está custando afastamento, quanto está custando turnover, processo trabalhista, que, meu Deus, quando bota essa palavra no negócio, o gatinho sobe na unha. Gente, toda empresa tem risco disso e muitas delas estão pagando Caríssimo. um risco, vamos lá, uma média de R$ 200.000, um processo trabalhista. Se uma empresa receber, dependendo do tamanho dela, R$ 200.000, fecha as portas. É um risco que o CEO fecha o olho, o RH tenta, não tem retorno, Uhum. fecha o olho também e deixa lá. É Vai isso. seguindo a vida. Então, seja estrategista, forme alianças. Um outro ponto que a gente volta ali na liderança, RH saia do pedestal. Você não está acima do líder. Você precisa estar aqui. Ao lado. Quando eu mando para Marcela, por exemplo, o resultado da pesquisa de clima, ele sabe o que é aquilo? Ou ele, na cabeça dele, fala, ó, o RH botou um alvo na minha testa. Ele sabe que um NPS, o que isso causa lá na ponta? Vou aproveitar esse gancho pra gente fechar o bloco 2, que ficou incrível. Teve muita provocação, Uhum. muito debate e muito corte, hein? Então, fechando o bloco 2, aguarda que vem o bloco 3,
Para você que está chegando no bloco 3, a gente vai entrar exatamente neste assunto, Léo. Liderança. Uhum. Essa liderança moderna. Essa liderança que está chegando e que, na verdade, está faltando demais. Uhum. Falta líder no mercado. Falta. Muito. Qual é a sua visão disso? Falta líder por quê? Eu vou dar uma pauladinha no marketing aqui. Tá? Aham. Que o marketing, nos últimos anos, nos vendeu a ideia de escassez de mão de obra. Porra. E aí não é mais só de mão de obra qualificada. Se você vai na indústria, também está faltando. É mão de obra operacional. E a escassez de liderança? Se a gente tem uma geração que não quer ser líder hoje. E vamos, primeira coisa, quebrar aqui. Geração Z tem 28 anos já, gente. Não é aquela criança birrenta que fica esperneando no supermercado. E tem 2 gerações Z. Tem uma pesquisa do Instituto Proa que é maravilhosa do ano passado, Marcela. Até depois eu te mando. Quero. Que eles fizeram uma pesquisa com a geração Z das classes C, D e E. É uma geração Z que quer CLT, que quer crescer na carreira, porque é o único meio que eles têm de ascender socialmente, financeiramente. Então, existe um recorte diferente do que aquilo que a Forbes mostra. Cara, absurdo. Essa daqui a gente tem que colocar, inclusive, na descrição pra Aham. galera ler. É maravilhosa, assim, e quebra essa coisa de que a geração Z não quer trabalhar, que não para no emprego. A geração Z... Qual geração a Z, né? privilegiada, concordo. E aí, de novo, olhem para dados brasileiros. Quando a gente olha para a liderança, de novo ali, temos líderes que nunca quiseram ser líderes. Era o único jeito de ganhar mais. E aí foi um efeito, uma bola de neve. Virei supervisor, coordenador, gerente, fui indo, e chegou ao ponto de um CEO. Ou um conselheiro, muitas vezes. A gente tem conselheiros que não entendem nada de gente. E que sentam na cadeira, muitas vezes, de presidente do conselho. Isso. Viram a bola de neve. O presidente do conselho não entende nada de gente. Consequentemente, ele não vai validar um CEO ou não vai ter uma conversa estratégica sobre pessoas com esse CEO, que naturalmente não vai validar o RH e esse RH não vai ter a liderança ao lado dele. Caos. E mais um ponto. Esse cara não sabe dar feedback pro CEO. Automaticamente o CEO não dá feedback no diretor e vai descendo. Aí lá na ponta, o líder da primeira liderança tem que dar feedback em todo mundo. Ele recebe. Tem uma frase do Luciano Santos que eu amo, que fala, por trás de todo líder tóxico existe um pior ainda. Maravilhoso. Se não é agora, foi no passado. Isso! E eu lembro das minhas épocas de call center que quando fechava a portinha da coordenação... Pau tora. Não me interessa o que você faça, bata a meta. É complexo, viu? E agora, do ponto de vista de... Pegando esse ponto, né? Não me interessa o que você faça, bata a meta. O que você acredita que mais destrói uma equipe? Não ter clareza. Acho que é uma coisa que, assim... Por que eu tenho que fazer isso? Você sabe que tem uma pesquisa que fala que apenas 43% dos profissionais sabem qual é o que é esperado dele, né? Uhum. Cara, eu sempre trago esses dados para as pessoas que eu tô conversando. Assim, você imagina que 50% do seu time não sabe nem o que você espera dele? Isso. Como é que eu sou mensurado? Tem uma frase que também é antiga, que uma demissão e uma promoção não devem ser Não surpresa. deve ser surpresa. Se eu não sei como é que eu sou mensurado, como é que eu sei que... Quais são os critérios? Como Isso, que eu tô sendo começou- avaliada? Isso, e aí fica subjetivo, e aí vem a rádio corredor falando. Quem não lida com comunicação vai lidar com teoria da conspiração. Que é quando começa todo mundo a achar, ai, Marcela, ela tá me olhando torto porque ela não foi com a minha cara. Da onde que veio essa ideia, pelo amor de Jesus, Isso, né? sabe? O que se espera de você? E não tô falando só de número, de comportamento. E vamos lá, a gente tem que ser claro com algumas coisas. Eu espero de você pontualidade. E é o básico, você vê, né? E- Às vezes a gente não fala o básico. Eu reflito muito sobre esse ponto, especialmente sobre pontualidade. A gente não fala o básico. A gente não fala pra pessoa, olha, eu espero que você cumpra o horário é daqui, é Uhum. começando aqui. A pessoa atrasa no primeiro dia, atrasa no segundo dia, atrasa no terceiro dia, e você não falou nada. Você, enquanto líder, não falou nada. Aí, na hora do feedback, 3 meses depois, você vira e fala, olha, você ficou aqui como em desenvolvimento porque você vinha atrasando. Ué, Ou na hora do desligamento, pior ainda. aí lascou. Que não vai falar, inclusive. É, Aí lascou-se. é isso. Porque É. não tem mágica, gente. As pessoas não têm bola de cristal. O seu time não tem bola de cristal. Esquece a obviedade. Ah, mas é óbvio. Não, Não é. não é.
Não existe obviedade. Uhum. Nem obviedade, nem bom senso. O cinto de segurança, por exemplo, hoje de manhã eu estava num outro evento falando, as pessoas não usam cinto de segurança por causa da segurança. É do medo de tomar multa. Sim, sim. Se elas pudessem, quantas e quantas pessoas folgam o cinto de segurança? Quantas a gente De vê? moto, sem capacete, você vê às vezes. Enfim, o óbvio precisa ser dito, repetido, Reforçado. e os combinados precisam ser refeitos. O feedback serve para isso também. Você sentar, vamos lá, uma vez por mês, conforme, e assim, uma frequência possível também. Não adianta você determinar, não, toda semana eu vou fazer. A gente sabe que humanamente possível. Você não tem nem assunto para falar toda semana com aquela pessoa. A não ser que seja alguém que tá ali num processo. No front. Ou alguém que tá muito no início de carreira. Mas você tem que reforçar. Tá vendo aqui, ó? A gente combinou isso aqui. Você cumpriu, você não cumpriu. E hoje eu vejo muita gente delegando o feedback para um chat GPT. Fica genérico. Quantas e quantas e quantas. Tem um cara que eu sigo na internet, que ele é maravilhoso. Eu achei que é Rafa alguma coisa. Que ele, você já viu? Ele grava o áudio e fala: Não, ó, não é possível que você não fez tal coisa, tal coisa. Favor, agora colocar no chat GPT Pra e dar me uma- deu gentil, calmo. Falei, cara, é isso. Esse é o reflexo da liderança que temos. E é um controle, assim, uma liderança que não foi formada para ser líder. E o pior de tudo, eu vejo o RH focando demais no colaborador. O líder é um colaborador. A gente estava falando de NR1 mais cedo. NR1, ela reside no líder. Quem dá a segurança psicológica para uma pessoa? O líder. O líder. Quem deixa clara a meta que ela tem que... O que ela tem que ou não cumprir, como ela vai ser medida, mensurada. Quem aciona o colaborador depois do turno é o líder. Agora a gente para e pensa. Como que vai ficar essa liderança no mundo de A? Qual a sua visão? A gente vai ter mais líderes, menos líderes? A gente vai ter líderes mais despreparados? Qual a tua visão da liderança? Eu vejo algo meio Resident Evil, assim, aquele cenário. Aquele feno rolando. Isso, porque vai ser o seguinte, a gente já tá com um gap de liderança de uns 5 anos para trás que a gente já deveria ter começado a formar. Ou seja, daqui para frente a gente tem menos líderes, os poucos que a gente tem estão envelhecendo, nós somos uma população que está envelhecendo, por mais que economicamente ativa e trabalhando por mais tempo, e uma geração que não quer ser líder. Então, a gente já está atrasado na formação desses líderes. E, ao passo disso, a gente tem um empresariado querendo... Não estou nem dizendo que eles estão sendo condicionados. Eles querem acreditar que a IA vai fazer isso. Eles querem acreditar que ele não vai mais ter gente, ele vai ter um monte de agente de IA. E eu vou trazer um exemplo One person. Tava num aniversário de uma amiga no ano passado, e uma pessoa veio feliz da vida. Ah, você é de RH? Eu falei, o que é? Falei, já vem tiro, né? Ai, quando pergunta se você é de RH, você já se esconde. Não, só não. Então, reduzi muito a minha folha, substituí todos os meus CLT por PJ, Você sabe que tem um risco disso, né? Se um entrar, vai todo mundo. Todo mundo. E ele, não, e agora o pessoal não vai presencial. Como é que eu faço para aplicar uma advertência? Vamos dar 2 passos para trás. Falei, querida. Falei assim, eu acho que você tem que procurar um advogado, tá? Não é nem RH. É um bom ponto. Volta. Então, eles querem acreditar que isso é possível. E eles vão ter que quebrar a cara, vão ter que tomar processo, vão ter que não conseguir crescer. E algumas outras crenças que eles querem realmente acreditar que é possível você ter uma empresa sem gente. O Elon Musk não tem uma empresa sem gente. E aí a gente vai para um embate muito bacana, né? Como que a gente prepara esses líderes para olharem para a IA de uma maneira adequada? Como que a gente quebra essa crença da alta liderança de que a IA vai resolver para que, olha, a IA é meio, a IA não é fim. Qual, na tua visão, é o melhor caminho para a gente debater isso? Os nossos gestores terem uma formação em gestão. Eles saberem o que é um processo. Eles respeitarem o processo. E eu lembro que há um tempo atrás eu atendi uma empresa que falou, vou trazer uma pessoa de RH. Era uma startup e não tinha. A pessoa de RH, eu falei, você vai trazer
a pessoa para deixar ela fazer o trabalho dela ou para você fazer ela passar raiva? Porque o dono dessa empresa é microgerenciador. Aí ele, não, porque eu falei, então, acho que começa por uma analista sênior, que ela vai conseguir fazer o operacional e também tem um olhar mais estratégico. Ele trouxe uma head. A head que ele contratou... Mas era head mesmo, porque tem um monte de gente que contrata um analista júnior e coloca na cadeira de head, só porque é bonito falar que é head. Então, era até então uma head, só que ela tava, tipo assim, sabe quando a pessoa que tá na estratégia, ela descolou completamente da realidade do operacional? Aham. Tava rolando processo trabalhista, turnover, bombando, e ela preocupada com o kit de onboarding. Aí é difícil. Aí ele, Léo da Major, eu falei, você que quis, agora... Agora segure sua bronca. Então, vai ter um processo. Hoje a gente tem muitos líderes que, assim como no RH, o RH não aprende a ser RH na faculdade, ele aprende a ser RH com outro RH. Na prática. O líder também não aprende a liderar de forma estruturada, ele aprende com outro líder. E aí vem os vícios. O empresário, tudo que ele está ouvindo, o que está martelando na cabeça dele? Reduzir custo, faturar mais, reduzir custo, faturar mais. Aumentar mais margem. com menos, mais com menos, mais com menos, mais com menos. E aí ele vai acreditando nisso tudo. Só que nunca pararam para falar com esse cara. E aí o mentor, eu acho que aí um mentor, no sentido real da palavra, é o cara que pode ajudar. É uma pessoa de RH mentorar ele sobre gestão de pessoas, alguém do financeiro mentorá-lo. Ou realmente uma formação executiva que traga para ele essa dimensão. Mas também trazer para ele o sentido de que nada é para amanhã. Cultura não é para amanhã. Liderança não fica é. pronta amanhã. Não é um treinamento, não é uma palestra que vai transformar a sua liderança. Esse é meu maior embate. As pessoas contratam a minha palestra. Não, porque eu quero resolver um problema aqui. Eu falo assim, olha, eu vou lá. Eu posso ser parte disso. Eu vou provocar. Que esse é sempre o meu papel. Eu não chego em nenhum lugar para... É ótimo. As pessoas veem meu Instagram, veem essa criatura caótica que eu sou, aí viram e falam assim, não, eu quero te contratar para uma palestra. Falo, maravilha, então você imagina que você queira provocar seu time, ou que você queira... Mas, olha, você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre isso. Eu falo assim, você tem certeza que sou eu a pessoa? Várias vezes eu volto e falo assim, a gente quer uma pessoa mais séria e eu... Então, não sou eu. Eu já cheguei a ponto de terminar uma reunião e dizer assim, olha, faz o seguinte, pensa, vê se sou eu. Porque, assim, eu sou a pessoa que vou trazer provocação, trazer crítica, trazer reflexão, fazer a tua liderança se mexer. Ela eu sou te prática, provocar de volta. É tudo isso. Agora, se for para falar mais do mesmo, sim, quer que eu fale? Eu falo. Mas você vai usar mesmo? Bota um vídeo do YouTube que é mais barato, pronto. Você vai usar minha hora dessa forma? E eu vejo muitas vezes até a questão do PDL construído de uma forma... Vamos lá, no PDL lá do passado era gestão do tempo e eu... Não era esse o problema. Esse é um ponto importante, né? Como se constrói o PDL. A maioria das empresas, elas vendem um PDL pronto. Mas como? Será que aquele time, aquela liderança... Que perfil de líder é esse? Não, eu vou trazer o meu exemplo mesmo. Eu moro em São Paulo, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu volto pra lá, parece que tem 20 anos pra trás o RH. Ano retrasado eu fui pra lá, tem uma amiga minha que é psicóloga, trabalha em RH. Ela tá fazendo teste paleográfico ainda pra recrutar. Jesus Cristo. E aqui a gente tá falando de algumas pautas que se andar 200 quilômetros pra fora das capitais, é um outro universo. Eu tô falando de comunicação não violenta. Na fábrica da minha cidade, o povo tá no grito ainda. Conceito de liderança nem existe. Exatamente. Aí formata um PDL de um ano inteiro, tira as pessoas da posição para ser treinadas e todas juntas, todos os supervisores juntos, todos os coordenadores, todo mundo no mesmo lugar. Às vezes a Marcela precisa aprender sobre comunicação e eu preciso aprender sobre me organizar, leitura de sobre dados, ser mais analítico. Seria mais produtivo. A gente faz muito isso, né? Na CNP, a primeira coisa que a gente faz é um assessment de toda a liderança. Para eu entender o quê? Que remédio eu vou dar? E como eu vou construir esses módulos? E para quem eu vou construir? Que aí é o meu próximo passo. Eu faço as pessoas provocarem a entender qual é o perfil de líder ideal para essa empresa, nesse momento, com essa maturidade.
Porque na maioria das vezes, eles nem sabem, o CEO nem o RH nem sabe o que eles esperam do líder. Uhum. Então, meu primeiro passo é provocar e dizer assim, mas que líder que você quer? Eu lembro de um conteúdo da Mônica também, que é o Aham. pêndulo. Aham. O que é aceitável e o que não é aceitável, o que tá ali no meio. O que tá no meio na sua empresa. E aí, quando você olha pra liderança, quando você olha pra processo, um monte de coisa não para de pé. Mas vamos comprar tecnologia. Vamos botar gente. Vamos botar IA pra rodar tudo. Vai só acelerar a baderna que já existe ali. É muito bom, porque eu vou aproveitar esse gancho para gente dizer que este bloco ficou também maravilhoso. Se você é líder, eu tenho certeza que te incomodou. Eu tenho certeza que você se mexeu diferente na cadeira. Agora, se você não é líder e quer que o seu líder escute, manda, faz um post, manda lá, finge que... Lembrei de Nossa, você. olha que maravilhoso, adorei esse podcast. Então, muito... Ó, até o meu... Até o relógio se Até o meteu. meu relógio se meteu. É isso. Espero que você tenha gostado do bloco 3 e vamos entrar no nosso próximo bloco. Leozinho, vamos chegar no bloco 4, o bloco final. Aquele bloco importantíssimo. O bloco que a gente vai falar do tal dos resultados humanos. De Perfeito. onde vêm os resultados humanos? De onde veio essa sigla? Por quê? Como assim? Veio de um incômodo que nos últimos anos se tornou feio falar que é RH. Ai, eu sou gente gestão. Eu sou GG. GG pra mim é tamanho de roupa, gente. Ai, eu sou do time de people. People é qualquer time que esteja dentro de uma empresa. Relações humanas, ok, faz sentido, mas ainda faltava algo pelo qual nós somos cobrados. Resultado. Nenhuma empresa para de pé sem gente, nenhum resultado existe sem gente. Então a provocação foi muito assim. Isso aconteceu no ano anterior, ano passado, eu indo para a montagem do RH Summit e eu já maquinando, né? Qual que é o tema, qual que é o tema, qual que é o tema. Aí falei, tá, RH, o que eu podia botar aqui? Aí surgiu o insight e aí começou a maquinar o tema como um todo, mas muito numa linguagem de, tá, peraí, o quanto que a gente está impactando lá na ponta. As áreas de RH, quanto que elas precisam entender lá da ponta. E uma das coisas que eu sempre peço para os palestrantes é... Eu não quero case bonito. Eu não quero perfeito. Eu não quero premiável. Me conta o que está acontecendo aí agora. É isso. Você está no meio da... Vida real. Você está no começo, por que você começou? Você está no meio, o que você já aprendeu? O que você errou? Então, sempre vai ser algo provocando. E esse ano eu tive um insight de trazer gente fora do prédio espelhado, como eu digo. O RH de uma indústria lá do interior do Rio Grande do Sul. Legal. É o RH do agro. O RH do agro. Da logística, da saúde. Eu tenho uma mentorada nossa, a gente fez todo o processo de RH e agora a gente revisou todos os processos dela de RH e agora ela está seguindo com mentoria com a gente. Incrível, ela é ali de fazenda, a Ju, um beijo. Ela é uma querida, mas o que ela sofre é completamente diferente do que o RH da Faria Lima sofre. São coisas, são mundos completamente distantes. Que nem um dia eu até brinquei com uma pessoa da Faria Lima, que eu falei assim, a Faria Lima e o RH nunca vão se dar bem. Não vai acontecer. Ai, Deus. Um momento de fofinho, abraçadinho. Não vai acontecer. Porque a Faria Lima tá olhando pra planilha. A planilha permite qualquer coisa. Eu posso botar Marcelo na planilha, eu posso botar você trabalhar 24 horas. Quando eu olho isso fora da planilha, isso não é possível. Zero. Então, trouxe muita coisa, inclusive já dando spoiler do ano que vem. Já temos um tema pro ano que vem. Já? Já. Ah, queremos saber. Já temos a reengenharia do RH. Gostamos. Muita coisa chegou nos últimos anos e foi feita a gambiarra, né? Nem parece gambiarra, Então, RH, não. Então, a gambiarra foi conectando um monte de coisa arada. Tá lá que é um Frankenstein. Então, chegou a hora de... Vamos reordenar isso daí, porque uma área também precisa conversar com a outra. Maravilhoso. E o ponto de que eu percebi que o operacional virou o demônio da história. Sem o operacional, não para de pé. Ninguém quer o operacional mais. Agora, eu me pergunto, tá bom, vai ficar todo mundo no estratégico. Quem vai executar? E tem um esquecido no meio dessa história. O tático. Onde tá o RH tático? Em que lugar ele Onde se encaixa? enfiaram ele? É melhor nem pensar. Lá onde não bate o sol, né? Agora, vamos entender, na tua visão, o que as empresas elas ainda não conseguiram capturar da relação pessoas e performance? A relação direta entre uma e outra.
Não é simplesmente eu fazer a pessoa produzir mais porque eu quero. É aquela história de, o senso de dono. Aquelas falas bonitas que eu dou. O brilho no olho, só se for das lágrimas, em muitos casos, né? Mas às vezes... A maioria desses. É aquele coisa... É a ligação direta. Uma empresa não para de pé sem gente. E sem gente, eu tô falando gente trabalhando na empresa e sem cliente na ponta. Uma pessoa aqui dessa ponta interfere na outra. Você olha o varejo hoje, esses dias eu fui ao mercado. E a pessoa que estava me atendendo no mercado, Marcela, dá vontade assim, sai daí que eu faço. Porque era, né, tipo... Quem assistiu Zootopia lembra da preguiça lá. Era mais ou menos aquilo. Aí o meu esposo falou assim, nossa, que atendimento horrível. Eu falei, então, é o que eles estão conseguindo contratar. Isso é o melhor que eles conseguiram contratar. Imagino que eles reprovam. Então, aí é o ponto assim, a ligação, ela existe, a pessoa precisa estar ali, a criatividade é humana. Que você tem que ser inovador, estratégico. Como se você está sobrecarregado? É a mesma coisa, não seja inovador, mas não erre. Oi? Aí você tem que ser humano. Como? Se eu tô sobrecarregado, um líder, o líder tá lá com burnout, quantas pessoas ele tá burnoutando também? Porque ele não consegue. Ou simplesmente ele não tem com quem falar. Porque o líder de cima vai taxar ele como fraco. O mercado de trabalho está ruindo por essa falta de olhar as pessoas. E não é olhar... Por que eu brinquei... Não é olhar fofinho, gente. Pelo amor de Deus. Por que eu brinquei ali no começo do RH por amor? Ou quem cuida de quem cuida, que eu tenho pavor disso. Porque tira o RH da cadeira da estratégia e coloca o RH na área assistencialista, que você tem que dar colo, que você tem que ouvir. Eu fui olhar um dia, quem cuida de quem cuida, e eu fui procurar a missão de outras áreas. O marketing não cuida de ninguém. O financeiro não cuida das finanças. O TI não cuida dos equipamentos. Ninguém cuida. E no RH colocaram essa porcaria de o RH tem que cuidar das pessoas. A gente não cuida de pessoas. Aí, como é que a gente quer dizer que o RH cuida, mas o RH tem que ajudar a entregar resultado? Aí o RH não entende como que ele entrega resultado, aí ele vai lá e... Olha então, o maior cuidado hoje é respeito. É um ambiente onde a pessoa possa produzir da melhor forma possível, de forma sustentável. Porque se eu sugo o máximo da Marcela durante meses, em algum momento a Marcela vai ruir. E aí eu vou trocar por outro? Voltando na Faria Lima, tem uma amiga minha que trabalha num grande banco, ela falou que dificilmente os agentes de investimento trabalham sem nenhum aditivo. É natural. Isso é super natural. Se você abrir a mochila de todo mundo, acabou. E aí, isso é verdade. Por quanto tempo isso se sustenta? Se o seu negócio está ancorado nesse tipo de coisa, já está ruindo. Porque o ciclo de troca, né? Não tem mais gente suficiente para isso. Acho que falta também uma conscientização. Porque às vezes, sim, vai ser necessário você dar uma esticada. Galera, neste momento, a gente está passando por uma fase XYZ. Vamos dar um gás aqui? Como que a gente dá esse gás? Às vezes é necessário. O problema é quando isso vira um modus operandi. O problema é quando a gente não entende, mas até onde a gente vai? Como que a gente vai? De que forma, estrategicamente, eu vou construir isso? Qual é o resultado que eu quero chegar para que a gente saia desse esticar para agora, ok, vamos ajustar tudo, próximos passos. Porque o problema não é o como. O problema é se eu faço isso sem perspectiva nenhuma. É o que eu falo, por exemplo, no mês antes do RH Summit, Marcela, eu não tenho vida. E tem opção? Você acha que vai sair se você não vai? Porque você não sabe delegar. Ok, posso delegar melhor algumas coisas, mas tem coisas que sou eu que tenho que fazer. É o cuidado que eu tenho com as coisas. É um mês e meio. Não é minha vida inteira. Não é o ano inteiro trabalhando daquele jeito. E aí é o ponto que muitas vezes é calcular algumas coisas que é onde o RH não entra no número. Será que eu estender o turno daquele time de todo mundo durante todo o tempo é mais barato ou mais caro do que eu contratar mais gente? Não, esse daqui é um cálculo... E é um cálculo simples. Quanto que eu estou gastando de hora extra? Quanto que eu estou gastando com absenteísmo? Isso. Junta os dois. Será que se eu contratar mais X pessoas... mas vai ser difícil porque o custo se torna fixo. Tá, mas se tem custo fixo de hora extra há 1 ano, será que já não é fixo? E aí o ponto, quantas dessas pessoas tornaram a hora extra parte do salário? Todas.
Absolutamente todas. E aí entra o outro ponto, que a gente tem preguiça de treinar pessoas. É mais fácil eu sugar de uma pessoa que já sabe do que eu treinar novas. E isso se reproduz com a IA. Eu usava ChatGPT, agora está começando a usar Claude. Minhas primeiras interações com o Claude foram... Eu não gostei. Porque ele não escrevia da forma que 3 anos usando o ChatGPT, agora eu estou indo para o Claude. Agora eu estou tendo paciência de treiná-lo. A gente não quer treinar uma IA. Se a gente tem que... Pior, se a gente tem que treinar até a IA, como é que a gente quer que as pessoas estejam prontas? Então, a liderança agêntica, que agora é um termo que está brotando E também. essa é nova. Liderança é o quê? Agêntica. Vou procurar essa. Que é a que lidera pessoas e agentes. Entendi. Aí eu falei, gente, vamos lá. Seu líder sabe validar o que uma IA produziu? Ou tá só ali, tipo, peraí. Ela super me ajuda em várias coisas. Mas a decisão, eu valido o que ela escreveu depois. Tem um monte de gente criando um monte de agente. E aí você se questiona, tá, mas qual foi o ROI que você teve com esses agentes? Uhum. Não, eu vou ter. Eu vou ter. ter. Uhum, vai ter. Quanto que você vai ter? Você sabe qual é o indicador? Você está mensurando isso aí? Você está acompanhando para saber a hora que você vai ter? E até eu vou deixar um desafio aqui pra galera que tá ouvindo a gente. Vai lá no seu departamento pessoal e pega o custo da sua folha de pagamento. E vai no seu setor de tecnologia e pega quanto que vocês estão gastando com a Com licença token. de IA, token de IA. Compara. Tá aí um bom papo pra você ter com o seu CEO. Vai com dados, hein? Pelo amor de Isso. Deus. E aí, nessa linha, pra gente fechar, se você tivesse que deixar uma única mensagem pros líderes, que mensagem você deixaria, Léo? Tenham senso crítico para avaliar de tudo que está chegando para vocês. Tudo que alguém está dizendo que liderança tem que ser. Tenha senso crítico e também ponto de separar. Isso faz sentido para mim, é meu momento de carreira, isso sim, isso não. E dependendo do ambiente onde você está inserido, não é sobre virar a página, é sobre trocar o livro. Tem horas que não é sobre insistir, persistir ou qualquer outra coisa que a positividade tóxica tenha te dito. Às vezes é você falar assim, não vai melhorar aqui dentro, não vai ser o que eu gostaria, então tá na hora de eu me preparar financeiramente para buscar um outro lugar. A internet está aí. Ninguém precisa saber que você está procurando. Dá para fazer de forma discreta. Só busque algo que mantenha a sua sanidade financeira, mental, antes que se torne algo físico. Porque quando se torna físico, a gente já sabe que já está no limite mesmo. E às vezes não tem volta. E isso vale também pro líder, Uhum. tá? Líder, para de postergar determinadas conversas difíceis. Isso é muito importante. E conversas difíceis com você mesmo, muitas vezes. Que a gente tem as discussões internas, né? Que são importantíssimas. Uhum. Eu sempre trago para a liderança a provocação, quando a gente vai começar a falar de cultura. Eu sempre falo, olha, essa conversa não vai ser sobre o outro. Essa conversa vai ser sobre você. Uhum. O que você faz, o exemplo que você deixa. Então, se você está começando pelo você, a gente vai ter um bom caminho de conversa. Uhum. Agora, se você não conseguir começar com a autorreflexão, buscando o autoconhecimento, eu vou falar e nada feito. É isso. Senhor Léo, olha, muitíssimo obrigada. Eu que Foi uma agradeço. honra ter você aqui. Tenho absoluta certeza que quem está em casa está saindo daqui com a cabeça fritando. Se RH, meu Jesus, deve estar querendo matar eu e você junto, Uhum. mas eu espero que guarde esse sentimento de ódio e pensa, o que eu posso extrair disso? E por que isso te incomodou? Excelente. Se você é líder, você também deve estar se incomodando. Uhum. Aí eu vou na linha do Léo. O que está te incomodando? Por quê? Em que momento? E se você é CEO, querido, por favor, aproveite esta onda e reflita também. O CEO, você pega e fala assim, venha pra luz, Caroline. vem. Muito obrigada, foi incrível. Ó, que bom que saiu. Deu saiu certo. e ficou maravilhoso. Ótimo. Valeu! Pra quem tá em Tchau, tchau, casa, gente. aproveita. Deixa a tua rede social pra quem ainda não te conhece, que eu acho difícil. Então, LinkedIn é Léo Kaufmann, se você procurar no Instagram é @LeoBKaufmann. Tem um B de bola ali no meio. Então aproveita, segue o Léo, que tem várias dicas, várias provocações. Se você ainda não marcou aí o sininho, já colocou a gente pra seguir,
aproveita e encaminha esse podcast, porque tem muita coisa, muito conteúdo, e compartilha, marca a gente, me marca o Léo, marca a Cultura na Prática, que eu vou ter a honra de trocar com você. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau.